Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Já houve a polêmica da adultização de crianças. E bom, eu não vou entrar nos pormenores disso, mas basicamente a melhor forma de combater ela, penso eu, seria você combater a infantilização de adultos. Como assim você deve pensar? Bom, basicamente, se você for ver, você tem um monte de situações onde, por exemplo, acontece situações com crianças que você vai ver, ninguém se pergunta, por exemplo, onde estavam os pais, certo? Então, assim, basicamente você acaba criando uma série de desculpas para erros crassos dos adultos com crianças. E aí, basicamente, elas têm o que se defender, certo? Se proteger dessas situações. Por exemplo, você ver essa gente que vive scrollando, né? Surgiu esse termo rolando linhas do tempo, feed de notícias e por aí vai. E basicamente ela é uma bobada, certo? E aí o que acontece? Ela não sabe o que fazer com o filho, não sabe nem fazer o que fazer com ela mesma, certo? Então ela deixa ela o quê? Ela dá para a criança um outro celular com internet. E aí que a desgraça acontece. Por quê? Porque o adulto ele não é responsabilizado, certo? Terceirizam-se as responsabilidades. Por exemplo, o pai que teria que supervisionar o que o filho tá fazendo é um abobado que tá lá também enrolando o feed, vendo vídeos de gato, seja lá o que for. E aí o filho que é uma criança, acaba vendo também os vídeos de gato, também vem vendo gente mostrando bunda no Instagram e gente postando foto e achando bonito. E posta a foto também, ela tá basicamente mimetizando um comportamento. Certo? Então o que acontece basicamente que você tem um adulto que é o irresponsável, porque ninguém nunca fala da responsabilidade dos pais, certo? Ninguém nunca fala disso, a não ser que, por exemplo, os pais matem os filhos, né? Nas Isarbelas Nardones da vida, da morte no caso, você nunca vai ver a responsabilização dos adultos. E sem falar em um tipo de tratamento, e eu sou professora, trabalho com educação desde 2010, a gente vê o quanto se faz questão de o quê? Tirar a responsabilidade o máximo que puder, se eximir, na verdade, do máximo de responsabilidade que tiver sobre esse filho. As pessoas fazem filho no cio e aí não querem 9 meses depois e os 40 anos seguintes da criança seguir se responsabilizando. E daí o que acontece? Você vai ver, entulham ela numa creche, reclamam, por exemplo, que tem feriado, que tem final de ano, e aí a criança, por exemplo, até surgiu como chama? Tem um episódio de South Park, por exemplo, onde os idosos fazem barbaridades no trânsito, os adultos querem proibir, e só que eles são presos. Por quê? Porque eles não acordavam cedo, e quem acordava mais cedo que os idosos eram as crianças, então elas tiveram que resolver. Isso é um auxílio luxuoso,
que eu faço, mas assim, é um exemplo. A criança ela já se cuida, se arruma para ir para a escola. E isso não é a exceção, isso é a regra. Isso ela já com seus desde eu trabalho com Fundamental 2, por exemplo, eles já vão sozinhos para a escola, se arrumam, acordam sem nenhum tipo de estímulo dos pais, certo? E aí o que acontece também quando acontece uma calamidade na escola, né? É o que eles dizem. Ah, mas a gente bota na escola porque é um lugar seguro. Olha, a escola é um lugar assim de violência. Por quê? Porque em casa, teoricamente, tem pessoas para servir. Tem mais, principalmente nessa sociedade, em nós que temos uma famílias menores, você tem mais gente para cuidar de uma criança. Lá é o contraste, tem muitos jovens, crianças e adolescentes para pouca gente cuidar. Não, melhor nem cuidar, observar. Mas como eu disse já anteriormente, que o modelo de escola gramsciana vai ser aceito com muita alegria, com muita efusividade. Por quê? Porque ele tira totalmente a responsabilidade dos pais. Certo? E aí o que acontece? Eles ficam lá escrolando, rolando o feed, por aí vai. Então, como abobados, e o filho acontece isso. E aí chamam isso de adultização. Não, é uma criança vulnerável e que no final acaba descobrindo armas para viver nesse mundo, desenvolvendo armas, jogando com as cartas que tem, que conseguiu. Certo? E o pai, aí quando acontece a desgraça, perguntam: nossa, mas por que isso aconteceu? Ué, quando ele estava sob o seu controle, sob a sua supervisão, você não fez nada. E a responsabilidade é das redes sociais, tudo mais. Olha, não adianta você culpar a janela pela paisagem, não adianta você culpar o algoritmo, certo? O algoritmo é basicamente uma representação de você, certo? Se você gosta de ver, por exemplo, vídeos ou fotos de, sei lá, de soldagem, um negócio que é bem legal, de soldagem, por aí vai, você vai alimentando e ele vai te devolvendo isso, certo? Então, assim, e aí o que acontece? Você tem que começar a responsabilizar adultos, você tem que responsabilizar os pais, os responsáveis pelas crianças. Senão, basicamente, elas têm que se adultizar, elas têm que se preparar para um mundo que não foi, para o qual não prepararam elas. Por quê? Porque basicamente o pai está querendo viver uma aborrecência aos 30, aos 40 anos, certo? E aí, basicamente, não tem que esperar muito. Você, como eu digo, a violência, a selvageria, a brutalidade é o natural, certo? A patifaria, digamos assim. E aí você vê uma criança que não tem os armamentos acabando sendo expostas nisso, certo? E bom, eu não vou falar do caso de gente que é coach, mirim, pastor e por aí vai, porque assim, as sociedades têm seus prodígios. Numa sociedade como a brasileira, que é de sobreviventes, são os nossos prodígios mesmo, certo? Plantar na areia. Mas enfim, mas mesmo assim, a melhor forma de você combater a adultização de crianças é evitar a adultização de infantilização de adultos, certo? De adultos acharem que são jovens eternamente. Isso está dando problemas,
mas estão preferindo culpar as redes sociais, como sempre tem, certo? Quando o verdadeiro culpado é a família. Obrigado e tente ser feliz.